E aí, gente, começa mais um episódio do Na Boleia, mais um episódio onde a gente conversa com músicos. A ideia do Na Boleia inicial era que eu pudesse acompanhar os músicos num show, dentro de uma van e contando história de bastidor, mas a pandemia meio que fez a gente recriar esse conceito. E o Na Boleia agora são entrevistas e eu tenho o prazer de receber um cara que conheço há bastante tempo aí, acho que faz pelo menos uns 5 anos aí que a gente se encontra pelas ruas de Porto Alegre, que é o meu parceiro JJ, tudo certo? Tudo bem, cara. Muito obrigado aí pelo convite, né, para participar aqui do Namolé. E do jeito que dá, né, cara? A pandemia reformulou algumas coisas, fez a gente, né, se reinventar. Então, infelizmente, não dá para a gente estar presencialmente, mas acho que a gente pode fazer um bom papo, um bom conteúdo, uma boa história aqui para a galera mesmo à distância, né, pelo vídeo mesmo. Claro, cara, eu queria começar te perguntando, a gente sabe que o teu setor, que é o de eventos, tu que é músico, cantor, compositor, faz tudo envolvido com música, foi o primeiro setor que parou com a pandemia, assim, e agora está começando a voltar, ainda em passos lentos, com um monte de regramentos e tudo mais. Cara, o quanto a pandemia afetou o teu trampo? Cara, se não foi 100%, né, foi perto disso, porque realmente, né, a Stereo Sound, que era a minha banda autoral, que foi até um dos canais que a gente se conheceu mais assim, já está meio parada há um bom tempo, justamente por essa diminuição de espaços para ter banda que toca som autoral, que toca os estilos que a Stereo Sound toca, né? Então eu acabei me reinventando, montando um projeto solo chamado JJ Acoustic Sessions, né? E desse projeto acabou surgindo também uma outra ideia que acabou sendo a banda que mais me faz conseguir sobreviver da música hoje, que são os Calamares, né? Uma banda que faz shows para corporativos, também em casas noturnas, mas muito mais eventos corporativos, casamentos, formaturas, etc. Né? E a gente vinha há 2 anos, assim, a banda começou em novembro, outubro de 2018, né? E 2019 foi um ano já com 70 shows, então assim foi um projeto que muito rapidamente já conseguiu se inserir de alguma forma nesse mercado de eventos. E como tu disse, foi a primeira coisa a parar. Então, assim, nem o voz e violão do JJ Acoustic Sessions, nem os autorais da Stereo Sound e nem os eventos, festa com o Calamares eu estava podendo fazer mais. A gente parou em... O último show do Calamares foi no dia 14 de março, né? E os decretos começaram a entrar a partir do dia 16, 17, 18, eu acho. Cara, a gente tocou no sábado e acho que na segunda, na terça, já estava tudo fechado, as ruas de Porto Alegre praticamente vazias, as ruas do Brasil já praticamente vazias. Então foi bem tenso, assim, pelo menos os primeiros meses. Mas acredito que todo artista tenta se reinventar de alguma forma quando está numa maré baixa, né? Porque quem é artista sabe que são meses de perrengue, não é sempre que a gente vive, né, de flores e bem, e com o trabalho em alta, né? O trabalho tem essas nuances, vai um pouco para baixo, vai um pouco para cima. E aí, quando foi totalmente para baixo, assim, deu aquela, sabe, aquela baixa de energia total. E depois a gente tem que tentar fazer daquele limão ali uma limonada, tentar pegar as coisas ruins e transformar em coisas boas, né? Mas, cara, se não foi 100%, foi perto disso que essa pandemia afetou, assim, nos todos os meus projetos musicais que eu tenho ativos aí até hoje. Cara, eu conversei, tu é o quinto músico que eu converso desde que começou na boleia, e cada pessoa tem uma visão diferente, assim, ou uma realidade diferente. O Joy falando do RPM, ele disse que quando parou tudo, ele ficou tão mal pela situação como um todo que ele tipo, largou um pouco de lado a música e curtiu a família dele. O Daniel Lopes da Reverse, que vocês conhecem, que é do Superstar, da mesma temporada de vocês, ele disse, cara, foi a hora de eu fazer live, fazia muito tempo que eu não tocava, estava envolvido com cinema, então, cara, eu fiz muita live, o Franco do Big Time disse, mano, comecei a compor muita composição que eu tinha de gaveta, que eu não trabalhava porque estava rodando turnê, e eu tive tempo de sentar e trabalhar. Cara, o que foi para ti, assim, esse período? Tu usou para criar essas novas composições? Eu sei que tu também tem teu projeto na Twitch. Como é que foi o início até tu chegar onde tá hoje, assim? Cara, eu assim, é que os músicos atuam em áreas diferentes. Tem músicos, por exemplo, que trabalham dentro de estúdio diretamente, fazem produção musical e ali mesmo já começam a compor seus trabalhos, né? E tem músicos que são caras mais de palco, né? Eu sou um cara mais de palco, assim, eu vivo dos shows principalmente, entendeu? Por não ser produtor musical, por mais que eu
componha e grave aqui no meu home studio algumas coisas, eu não me considero um cara que faça uma grande mixagem, uma grande produção, assim, eu sou o cara mais das ideias e das composições, né? E eu vejo assim, cara, algumas pessoas foram atingidas pela pandemia em momentos diferentes. Acho que talvez mais ou menos da mesma forma, mas em momentos diferentes. Teve gente que entrou a pandemia, o cara disse assim, a gente, por ser uma coisa totalmente incerta, nem a medicina sabe exatamente como o coronavírus atinge as pessoas, né? Tem gente muito nova morrendo, tem gente muito velha sobrevivendo, né? Tem gente que afeta totalmente a saúde, tem gente que não sente nada, né? Então é uma coisa totalmente nova para o ser humano. Então a gente achava assim, vai ser um mesinho de descanso aqui, vou tomar minha cerveja, vou ficar de boa, né? E daqui a pouco volta tudo. E ao passo que as coisas não foram retomando tão rápido, foi batendo aquele desespero, a grana foi encurtando e muita gente começando a ter crise de ansiedade, começando a ter depressão, começando a não ter vontade de fazer as coisas, né? Tem gente que foi impactada já na hora, assim, se desesperou, meu Deus, e agora acabou tudo, não vou mais tocar, o que eu vou fazer, sabe? E aos poucos foi se adaptando. Eu acho que eu me enquadro mais nesse grupo. No início eu fiquei completamente desesperado, assim, nossa, o que vai acontecer? Eu não vou ter shows, né? E como eu te falei antes em off aqui, eu perdi meu pai em janeiro, então nesse lugar que eu tô aqui até a casa da minha mãe, né? Não tô na minha casa, não tô no meu apartamento. E vim para casa da minha mãe e eu senti, cara, uma baixa assim de não poder estar na rua, de não poder sentir a energia das pessoas na hora do show, que é o que eu mais gosto de fazer, cara, o que eu mais amo realmente é estar em cima do palco trocando energia através da música, seja as minhas músicas, sejam os covers que eu escolho para tocar. Então, assim, eu senti aquele baque assim profundo, cara. E eu tive até fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, tomando medicação, porque eu tive umas 2, 3 semanas que eu não tinha nem vontade de sair da cama, assim. Foi bem tenso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que à medida que a medicação foi me ajudando e que eu fui entendendo o cenário, acho que todo artista tem esse lance. A gente tem que estar se reinventando, né? Tem que estar tentando ter resiliência, né, velho? Pegar os momentos baixos para trazer alguma coisa nova. Então foi isso que eu fiz, cara. Eu peguei e comecei a ter ideias para não ficar parado em casa, já que eu não estava tendo shows. Então eu acabei colocando para a rua composições que eu já tinha feito e que faltavam pequenos detalhes para serem lançadas, né? Para me lançar finalmente em carreira solo, já que toda a minha vida, todas as composições que eu fiz, eu lancei por bandas que eu tinha, como a Stereo Sound, como a Lise, uma banda que eu tive há muitos anos atrás, composições autorais, mas sempre lançadas por bandas, né? E essas minhas composições, eu acabei dando aquela lapidada final para lançá-las. Outra coisa que eu fiz, eu também fiz algumas lives, né? Para cervejarias parceiras, né? Para empresas, para casas noturnas que me contratam, né? Algumas vezes eu cheguei a negar algumas lives por justamente não estar me sentindo emocionalmente bem, sabe? Eu não queria nem botar a cara na frente do computador ou do celular para tocar, porque eu não estava achando que eu ia passar uma coisa boa para as pessoas, né? Eu reativei outras coisas na minha vida, que é uma das paradas da arte gráfica, né? Que eu sou artista gráfico. Na realidade, eu trabalhei em agências de publicidade, fazendo parte de criação, trabalho com Photoshop, Illustrator, InDesign, essas coisas. E acabei começando a fazer artes livres, colagens manuais, algumas pinturas, e isso foi tomando uma proporção tão legal que eu reativei um Instagram que eu tinha, que é o JJ Arts Studio, e eu comecei a receber convites para fazer capas de artistas, né, cara? E eu fiz capa do Dima da Raba, lá do Seven Locks, né? Que é lá de Guiné-Bissau, ele voltou para Guiné-Bissau. Fiz 2 capas de 2 materiais dele, 2 singles que ele vai lançar em breve. Fiz para um artista de Imbé, o Carlos de Luca. Estou fazendo para o Felipe Gigas, aqui, que trabalha com reggae, ragamuffin, né, dancehall aqui de Porto Alegre. Né, e estou sempre tendo orçamentos para isso. Então, isso, de certa forma, me impulsionou a ter mais energia também para enfrentar um momento difícil, né? E a terceira coisa que eu fiz foi um projeto que eu tinha muita ideia, assim, porque a gente sempre conversa em bastidores com artistas, histórias que acontecem na estrada, que acontecem no palco, que acontecem em bastidores, e a gente não divide muito com o grande público. A gente conversa entre nós ali naquela resenha do camarim, naquela resenha do pós-show, né? E tem muita história engraçada, cara. E aí eu disse, cara, eu quero fazer um podcast com isso. E aí o Davilex, que é o baixista da Stereo Sound, que é o produtor e dono lá da Toca do Morro, disse, cara, em vez de fazer podcast, vamos fazer transmissões na Twitch, que é um negócio que ele já estava se lançando. Então aí surgiu o Histórias de Palco, que é um programinha que a gente está fazendo de forma totalmente independente na Twitch da Toca do Morro, né? Convidando artistas, fazendo som ao vivo,
dando indicações de álbuns que a gente tem escutado, que a gente tem curtido, e principalmente contando histórias de bastidores, histórias de estrada, né? Histórias que acontecem em cima do palco. Já fizemos 4 edições, né? E está sendo bem interessante. Semanalmente estamos fazendo na twitch.tv/Toca do Morro, histórias de palco. Então foi formar as coisas, lapidando as músicas que eu já tinha pronta para lançar, inclusive vai sair uma em outubro, uma em novembro e uma em dezembro, né? E reativei as questões de arte gráfica e botei para rua essa ideia do Histórias de Palco. Então, acho que no final das contas, assim, no início a gente acaba se desesperando, acha as coisas ruins, é ruim não sair, é ruim não tocar, mas também foi como tu disse, o cara pega um tempo maior para pensar e colocar para fora algumas outras coisas que estavam sempre deixando para depois, porque, pô, na sexta tem show, no sábado tem show, na quinta tem show, não consigo parar para organizar. Então, acho que depois daqueles 2, 3 meses ali que eu fiquei completamente inútil, assim, eu resolvi me reativar e estou me sentindo bem mais ativo e bem feliz com o resultado que essas outras coisas que eu consegui reativar estão atingindo aos pouquinhos. Tu falou do Stereo Sound, né, que é a banda que tu ficou conhecido no país inteiro pela participação do Superstar. Mas antes disso, vocês já tinham feito um baita DVD na ilha, né? Que até quando vocês vão para o Superstar, vocês chegaram a se apresentar com músicas daquele DVD. Eu queria saber como é que foi a experiência do Superstar, mas qual a importância daquele DVD para vocês? Porque aquele é um DVD que vem antes de vocês explodir para o Brasil. Vocês já eram conhecidos aqui no Sul para a gente, que já te conhecia, mas a importância daquele álbum para vocês? Cara, eu acho que assim, algumas coisas elas acontecem naturalmente, né? A história do DVD foi algo muito natural, porque eu acho que além das casas noturnas que a Stereo Sound tocava, ali era um lugar que a gente estava de certa forma construindo um público, porque era uma casa grande de um amigo nosso que começou a convidar a gente para alguns churrascos, para algumas junções, e a gente começou a tocar as nossas músicas ali, e o pessoal cantava e curtia, achava demais. E aquele pessoal fomentava as nossas músicas nas redes sociais depois, no Instagram, no Facebook, né? Ia no YouTube, curtia nossos clipes e tal. Eu acho que tudo tem uma cronologia, assim, a banda começou no final de 2006, começamos tocando na noite, assim, e depois fomos inserindo as nossas músicas autorais. Então, durante todo esse processo, assim, coisas novas foram acontecendo. E uma das coisas novas que aconteceu foi ter ganho uma promoção da Rádio Atlântida lá, que nos impulsionou a gravar um EPzinho com 3 faixas com o Duca Lendecker. Então, já tivemos a oportunidade de ter uma produção com um cara que tinha um pouco mais de experiência. Ele, inclusive, foi o responsável por impulsionar a gente a gravar o Será que Você Samba, que era uma música que até estava um pouco engavetada e acabou se tornando a música mais conhecida da banda, né? Que foi apresentada no Superstar. Aí depois a gente se impulsionou, a partir daquilo ali a gente se impulsionou pelo lance de estar tocando nas rádios, se impulsionou a gravar o álbum Nômade, né? E a gente sempre achou que o principal da banda era o ao vivo. O disco, a gente gosta do disco, mas até hoje a gente ouve e comenta entre nós e diz assim, putz, poderia ter feito um pouco diferente, poderia ter abusado de outras coisas e tal, né? E a gente sentiu que na gravação talvez tenha perdido minimamente, assim, um pouco da energia que a gente gostava de colocar no ao vivo. Então a gente, cara, precisamos gravar um ao vivo. Então a gente começou a fazer algumas festas na ilha, lá na casa do nosso parceiro, e sempre aquele ao vivo ali com a galera. Então nós, cara, vamos fazer um DVD aqui, entendeu? E não deu outra, sabe? De forma totalmente independente, mais uma vez, apesar de termos a produtora UB na época, que fazia a venda dos shows, gerenciamento da carreira da banda, nós conseguimos uma gravadora, né, a Vertical, que é de Caxias do Sul, para lançar o material, né? Para fazer as mídias físicas, né? Mas o restante tudo foi financiado por nós, com o nosso suor, com a grana que a gente ganhava nos shows, né? E gravamos o DVD. Então, acho que assim, cara, uma banda precisa estar se mantendo em movimento. Por mais que o DVD fosse um registro de músicas do disco também, né? Com o cover lá do Black Seeds, que tem também, a gente tentou inovar de alguma forma. O DVD mostrou, eu acho, um pouco mais a realidade da banda, assim, do que o álbum. Né, o Nômade de 2012. O DVD já foi gravado em 2013, um ano depois, lançado em 2014, por todas as burocracias que demoram para editar, terminar, né? Então, acredito que realmente o DVD tenha sido um grande um abre-alas, assim, uma forma de mostrar a banda. E eu acredito que como esse DVD chegou na mão da galera da Rede Globo, né, da produção da Globo, né, através da nossa inscrição
para o programa, a gente começou a mandar materiais, eles vieram até nós, se interessaram pelo material, começaram a fazer algumas pequenas perguntas, e aí rolou a história da audição aqui em Porto Alegre, que a gente teve a sorte de, no sorteio ali, eu puxei o número 1, então a gente foi a primeira banda a ser ouvida na audição. Tinham mais 10 bandas para ouvir, e eu achei super positivo, porque sendo a primeira banda, os caras prestam mais atenção, estão com o ouvido mais limpo, né? Estão mais tranquilos, assim. Quando já chega na 10ª banda, os caras já estão com o ouvido poluído, já não estão mais prestando tanta atenção, já tá 1 hora parado ali assistindo bandas, entendeu? Então acho que isso jogou a nosso favor. Acredito que muitas coisas naturais foram jogando ao nosso favor, assim. E fez com que a gente entrasse no programa, no Superstar, em 2015, da Rede Globo. Cara, foi uma experiência animal, assim, tipo, de como lidar na televisão, de como tu tá do lado de um artista super consagrado e famoso e não tremer na base, né? De como tá sentindo como são as produções de grande patamar, assim, da Rede Globo, de estar viajando de avião para lá e para cá, coisa que a gente sonha quando é moleque, assim, e não imagina que pode chegar, né? Então a gente estava viajando para o Rio de Janeiro uma vez por semana, gravando video show, gravando entrevista para a Rádio Globo, sabe? Lidando com diversas bandas, dentre essas a parceria surgiu com a Big Time Orchestra, que tu falou, que tu entrevistou o Franco e tal. Então, cara, sempre uma experiência animal. Todas as 3 apresentações que a gente fez, subiu a tela, fomos tratados muito bem, assim. Não tivemos tanto contato com os jurados quanto a gente imaginou que teria, né? Ou com o padrinho, no nosso caso, o Paulo Ricardo. Mas tivemos contato com as bandas, estava em hotel, né? Deu para conhecer um pouco o Rio de Janeiro também. Deu para entender melhor um mercado fonográfico, um mercado musical brasileiro, que a gente às vezes está meio preso por morar no sul do país, né, cara? Então, cara, foi uma experiência fantástica, assim. Acho que a gente errou em alguns pontos, né? E eu sempre digo, o Superstar já veio num momento que a banda estava cambaleando, entendeu? Se tivesse vindo 1 ou 2 anos antes, eu acho que a gente teria entrado mais forte no programa, entendeu? Mas o mercado aqui já estava sendo transformado, algumas coisas já estavam sendo transformadas, a gente já estava começando não é saturar, porque fica chato, eu me dou muito bem com os guris da banda até hoje, mas eu digo assim, a gente já estava com muita convivência, muita estrada, muita coisa, e às vezes o cara precisa de um tempo para ver seus projetos pessoais, para refrescar as ideias. Eu acho que a gente já estava naquele momento de precisar um tempo, sabe? Eu já tinha um intuito, uma vontade de morar fora um tempo, o Zebra também, tanto que ele foi e nunca mais voltou, né? E o programa veio justamente nesse momento, que a gente estava precisando dar uma desconectada entre nós para tentar voltar mais forte depois. E por isso que eu digo, cara, se tivesse vindo 1 ou 2 anos antes o programa, acho que nós entraríamos com os 2 pés, né? Mas de qualquer forma, nunca reclamo, só agradeço. Acho que foi uma super experiência, foi um momento lindo, assim, para a gente poder mostrar uma coisa que a gente, músicas que eu compus aqui no quartinho, ou que a gente fez aqui no meu estúdio, que é aqui na casa da minha mãe também, que a gente ensaiou ali, gravou, sabe, as nossas ideias, nossos sonhos, né? Então a gente conseguiu, de alguma forma, atingir boa parte do Brasil com o programa. Então, cara, foi lindo, velho. A Stereo Sound vai estar sempre guardada nas melhores memórias minhas e acho que dos guris também, porque foi um momento lindo e, cara, nunca se sabe o futuro. Vai que um dia a gente se reencontra novamente para fazer mais músicas, para tocar, cheio de energia nova. Mesmo uns tiozão velho de barba branca, assim, a gente, né, pode estar fazendo música junto, nada impede. Cara, tu falou ali que naquela época ali vocês tiveram muito contato com as bandas que lá participavam. Teve até aquelas collabs a Big Time vir para cá, vocês ir para Curitiba. O Sanders falou que vocês tentaram trazer Escambo para cá uma vez, mas acabou não fechando. E o teu programa na Twitch é sobre perrengue, sobre bastidor. Tem algum bastidor, algum perrengue, alguma história que tu lembra daquela experiência com essa galera, não do programa ao vivo em si, mas dessa experiência com as outras bandas, com a Stereo Sound junto, que tu possa contar, que não vai ferrar ninguém aí, uma história tranquila? Cara, assim, como a gente não... tem gente que assim já nasce com aquele lance da produção, sabe? Tem muita banda que já entende como trazer as outras bandas ou como se colocar no mercado nacional, né? A gente nunca foi muito disso, assim. A gente, claro, batia na porta de tudo quando era casa noturna para querer tocar com a Stereo Sound, mas a gente nunca foi uma banda assim de trazer outras bandas. E quando aconteceu isso no Superstar, a gente sentiu que muitas bandas do Brasil eles já faziam isso, eles iam para tal lugar e traziam uma banda daquele tal lugar para a cidade deles, faziam esse movimento. E como eu te disse, cara, para nós, a gente não tem noção disso. O Brasil é gigante, o Brasil é continental.
sabe? Para a gente ter uma condução e com o mínimo de conforto e estrutura, de som, também de viagem, de hospedagem, para ir para Bahia, cara, sabe? Tipo, é mais fácil ir para o Uruguai, entendeu? Porque é aqui do lado. A Bahia é longe pra caramba. Então, por isso que o Sanas deve ter te dito alguma coisa sobre quase que foi inviável trazer Escambo, que era uma banda que a gente achava que conectava muito bem o som, que a gente se deu muito bem com eles lá no programa. E pô, achei muito legal o material todo deles, assim, é uma banda que tinha muito mais tempo de estrada que nós, né? E a gente não conseguiu, assim, trazer os caras e tal. E de histórias, cara, eu lembro do dia que veio a Big Time Orchestra pra cá, né, pra Porto Alegre, pra fazer um show. E a gente até se inseriu ali no lance do show, porque eles já estavam dizendo, oh, vamos pra Porto Alegre, vocês têm que participar de qualquer forma. E eles convidaram também a banda Melody, que tinha participado de uma edição anterior do Superstar, para fazer participação no show, né? E, cara, para tu ver como as coisas são, né? Se a banda é mais conhecida, tu tem um certo tipo de tratamento. Se é uma banda menos conhecida, se tu é um artista menos conhecido, tu acaba tendo outro tipo de tratamento, assim. Então, eu lembro que a gente... O Opinião estava fazendo, onde foi o show, né, da Big Time, o Opinião estava fazendo shows diferentes, assim, no mesmo dia. Tipo, tinha a primeira sessão, que o show era, sei lá, das 8 às 10, ou abria a casa às 6, os shows, a galera ia entrando ali pelas 7, o show era das 8 até às 10. Aí depois, às 11, abriu a Opinião para a festa da noite, para as bandas da noite, né? E não foi nesse dia da Big Time Orchestra, mas aconteceu uma vez que a gente foi tocar no Opinião, e antes de nós, nessa matinê que a gente chamava, ia tocar o Cidade Negra, né? E a gente chegou lá, a Cidade Negra já tinha terminado o show, e a gente ficou na parte de fora ali, esperando para tocar depois, e não sabia se podia entrar no camarim, se não podia, porque os caras ainda estavam lá e tal. E normalmente quando a gente pega um camarim da Opinião pra tocar, cara, o máximo que eles dão é umas 9 skins ali pro cara beber e te vira, sabe? Te vira com o resto, entendeu? E eu me lembro que o Cidade Negra demorou a liberar o camarim. Quando eles liberaram o camarim, cara, a gente entrou, cara, sushi, sucos naturais, muita comida, tudo lindamente preparado para Cidade Negra. Eu, pô, galera, olha esse patamar que nós estamos, né, cara? Os caras liberaram, comeram pra caramba, eu acho, e ainda assim sobrou muito sushi, muita comida boa, muita coisa legal no camarim. Assim, eu lembro de ter olhado e disse assim, ó, chegaremos lá, né? Vamos lá. E no dia da Big Time, não aconteceu nada desse tipo, mas eles foram colocados nesse horário anterior. Então, como não era ao contrário, daí a banda conhecida nessa vez veio anterior e nós que éramos desconhecidos tocaremos na noite depois. Dessa vez foi ao contrário. A Big Time com a nossa participação foi no horário anterior e depois daí acho que viria um show grande, eu não me lembro exatamente. E eu sei que daí por conta de ser nesse horário anterior, Porto Alegre não tem essa cultura de sair muito cedo. Eu lembro que o show não estava tão cheio, mas foi uma experiência bonita assim da gente se juntar com a galera da Melody, com a galera do Big Time. Eu até me lembro de ter tocado de terno e gravata para não fugir muito do figurino deles, né? E a gente tem um registro disso, acho que até circulou aí pelos YouTube e Facebook, desse dia a gente tocando Será que Isso é Samba, com eles tocando. E, pô, cara, que banda maravilhosa que é a Big Time, né, cara? Os caras tocam muito e por mais que tenha mudado toda a formação, né, da banda, sempre prezaram por ter ótimos músicos. Até deu uma misturinha, né? Tinha a banda Falange também, que a gente ficou muito parceiro lá no Superstar. E o baterista e o guitarrista da Falange acabaram indo morar, eles são do Rio de Janeiro, de Teresópolis, acabaram indo morar em Curitiba para tocar na Big Time Orchestra, sabe? Tipo assim, se conheceram no Superstar. Pra tu ver o quanto o Brasil é tão grande, a gente acaba meio aqui escondido no sul, daqui a pouco tem uma banda escondida lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, daqui a pouco tem uma banda escondida em Manaus, sabe? Daqui a pouco o cenário de São Paulo ali é tão grande que as bandas meio que circulam só por ali, acabam não se conectando. Então acho que o fato do Brasil ser muito grande é ruim, cara, por um lado, sabe? A gente não consegue circular de uma forma tão fácil por conta dos custos, das estruturas, sabe? Acho que o cenário independente assim tem muita coisa para evoluir e infelizmente tem piorado nos últimos tempos, né, cara? Mas enfim, eu quero até não me lembro muito tanto de histórias assim de bastidores da época do Superstar, mas quero convidar a galera a assistir o Histórias de Palco, né, na Twitch da Toca do Morro, que lá eu conto várias
E ainda os convidados contam várias histórias também, então está sendo bem interessante assim, fazer essa história de dividir as coisas que a galera não tá podendo, não tá por motivos óbvios, né? Público, e nós ali estamos num camarim, num bastidor, em cima do palco. Essas coisas é que a gente quer poder compartilhar com as pessoas. E tem história, cara. Tem história, é engraçado. Cara, pra gente encerrar o capítulo Stereo Sound, tu falou, até hoje vocês são brothers, o Sanders falou a mesma coisa, e tu falou, ó, quem sabe, Barbudinho, Barbinha Branca, a gente volte aí, não sabemos. Ainda tem aquele Um Clique e um Groove, que eu acho que nunca saiu só um beat. Um Clique e um Groove acabou não saindo ainda. O que tu acha dessa chance de voltar Barbudinho, ou daqui a pouco um pouco antes? Existe? Como é que é assim? E esses outros trabalhos, eles estão engavetados? Daqui a pouco pode alguma coisa sair numa carreira solo tua, numa carreira solo de outro? Ou isso é Stereo Sound e vai ficar guardado para o Stereo Sound voltar? Cara, tem bandas que não conseguem ter um fluxo de material tão grande, né? Por justamente não ter estúdio, não ter um produtor, ou talvez as composições são mais escassas. O que não aconteceu com a Estéreo, cara. A gente tinha muita música, assim. Eu passo o tempo inteiro brincando com umas coisinhas assim, ó. Passo o tempo inteiro aqui fazendo coisinhas e tal. E, e, e o mundo também, assim, antigamente as bandas passavam muito tempo dentro do estúdio, se juntavam e tal. Hoje em dia a gente foi descobrindo maneiras de produzir em casa mesmo, sozinhos, mesmo um na sua casa, outro no outro, e depois aproveitar para tocar todo mundo junto, né? E, cara, Um Beat, Um Clique, o que aconteceu? Como eu te disse, né? O Superstar vem num momento que a gente já estava precisando daquela desconectada entre nós para renovar as energias e acabar, talvez, voltando de forma melhor. Né? Só que a gente não deu essa desconectada por conta do Superstar. Então a gente forçou, aproveitou o momento da banda aparecendo na televisão, foi tocar em lugares que a gente nunca tinha tocado, né? E acho que isso ainda inflou mais ainda essa história da gente precisar dar uma desconectada, entendeu? E para aproveitar, a gente pegou algumas composições assim e começou, e justamente por a gente imaginar que o primeiro disco foram 17 faixas lançadas num disco só, a gente acabou pensando assim, vamos lançar menos músicas, vamos fazer 3 EPs, tipo uma trilogia, né? A gente vivia no estúdio falando assim, isso aí tá no clique certo. Porra, que groove. Esse beat ficou animal. Então eram palavras que a gente falava muito, beat, clique e groove. Daí eu pirei na história de, vamos lançar 3 EPs, um beat, um clique e um groove. E aí a gente já tinha, cara, sei lá, 10, 11, 12 músicas, assim. E é aquela história, tu separa umas, tu gosta de outras, uma tá faltando um refrãozinho melhor, a outra tá faltando uma parte da letra, a outra o batera, putz, eu preciso fazer uma coisa nova aqui, o guitar, eu preciso fazer uma coisa nova ali. Composição é assim, né, cara? Todo mundo vai pincelando um pouquinho, né? E a gente, quando se sentiu que tínhamos escolhido algumas primeiras ali, porque, como eu te disse, o primeiro disco a gente produziu por nós também, mas no estúdio Soma, né? E esse a gente já produziu na Toca do Morro, no estúdio do Davi, fazendo totalmente por nós, assim. Então, a gente escolheu essas primeiras 5 músicas ali que lançamos no Um Beat. A gente até ficou bem satisfeito com o resultado. Era um momento diferente da banda também. A gente estava explorando outros sons, assim. A gente deixou de ser uma banda mais rock pesado, começou a tocar umas outras coisas mais groovadas, mais funk, né? Mais reggae. Eu nunca gosto de rotular muito os estilos, assim. Eu gosto de dizer que a gente faz uma coisa nossa, que é a junção dos membros da banda ali, né? E cara, ficaram músicas de fora, várias, que seriam um clique e um groove, né? Um beat foi lançado e viria um clique e um groove. Só que, como eu te disse, a gente estava precisando daquela desconectada, daquele tempo, sabe? Chega uma hora, cara, que tu tá mais tempo com os caras da banda do que com a tua namorada, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua família, entendeu? E não que seja de todo ruim, mas tu acaba conhecendo a pessoa por inteiro, até os defeitos, as coisas. Então é um casamento, velho, né? É um casamento sem sexo, né? Mas eu vou te dizer, o sexo daí é a hora do palco, né? A hora de estar tocando junto, ali é a hora boa da gente. Isso a gente sempre teve prazer de tocar um com o outro, assim. Mas até o cenário foi mudando, entendeu? Foram muitas coisas que, como eu te disse, foram acontecendo naturalmente. Então a gente precisava daquela desconectada. E aí resolvemos desconectar e guardamos as músicas, né? Que seriam de um beat, de um clique, de um groove. E, cara, a gente acabou daí também discordando do que fazer com essas músicas, né? Eu era um que queria lançar elas, terminar as mixagens, terminar o que já tá mais ou menos pronto. Nem que fosse assim, 3 num, 3 no outro, ou 4 num, 5 no outro, porque a gente deve ter mais umas 11, 12 músicas gravadas já, assim.
e terminar essa fase, um beat, um click, um groove, para que a gente zerasse os ponteiros e a partir dali começasse uma outra coisa. E o Davi, principalmente, foi um que disse para mim que, cara, eu prefiro que a gente volte juntos e componha algo novo do que fique recuperando coisas antigas que talvez sejam letras que tu não queira mais falar, temas que tu não queira mais abordar, estilos que tu não se sente mais confortável de tocar e lançar só por lançar, entendeu? Uma coisa gravada lá em 2015, 2016, pô, já estamos em 2020, sabe? Então ele achou que seria pior ficar lançando coisas que não condizem com o atual momento. O músico tá sempre mudando, né, velho? A gente de um ano pro outro já tá com a cabeça diferente, tá ouvindo outras coisas, tá se influenciando por outras coisas, né? Então, de certa forma, eu acabei concordando com ele, assim, sabe? Mas eu tenho vontade de pegar essas músicas ali, porque, cara, são músicas que estão prontas, estão gravadas, estão numa gaveta, né? Numa gaveta elas não vão fazer diferença nenhuma, né? E para ele, sendo lançadas do jeito que eram, talvez não faça diferença nenhuma também, mas eu gostaria de encerrar esse ciclo do Um Beat, Um Click, Um Groove com essas músicas antigas, para não perdê-las também. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que se a gente se juntasse agora, os Barbinha Branca e não sei o quê, para fazer músicas novas, seria um momento diferente, seria uma coisa diferente. E eu não descarto, cara. Eu não descarto, não, a gente se conectar novamente, aí, entrar no estúdio, gravar. Só que, como eu te falei, né, velho? A galera precisa viver, o músico precisa pagar as contas, a gente tem que estar no palco, tem que estar dando as aulas de violão, violão e guitarra, como o Sanders faz, tem que fazer as produções no estúdio, como o Davi faz, eu tenho que fazer minhas artes gráficas também, vender meus shows. Então, para ter uma banda e compor um disco e não fazer por fazer, tem que dedicar tempo, tem que dedicar energia, tem que estar todo mundo mais ou menos remando para o mesmo lado. Eu não descarto, mas eu não vejo uma coisa tão próxima assim, não vejo para 2020, 2021, sabe? Talvez 2021, vamos saber, né? Pós-pandemia aí, galera com energias renovadas, a gente entra no estúdio, né? Ou para terminar um beat, um click, um groove, ou para simplesmente dizer assim, ó, acabou a trilogia, agora nós vamos começar uma coisa nova. Porque sendo banda independente, nada nos prende, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, né, cara? Mas, cara, seria muito legal. Eu tenho um apreço muito grande por tudo que a gente fez com a Esteração, é um orgulho, assim. Por mais que a gente não tenha ido tão longe, assim, considero que a gente conseguiu, de certa forma, expressar nossas ideias e imprimir os nossos sonhos, assim, naquelas músicas. Não, que coisa boa, que eu já gravei com o Sanders, daí ele eu já convenci também a voltar em 2021, agora tu tá dizendo 2021, vou marcar uma com o Davilex, daí vamos trazer essa banda de volta, eu tô organizando isso, eu vou promover essa volta dessa interação de... Ah, mas aí seria demais, cara. Eu não me oponho nem um pouco. Eu gostaria muito. Assim, tô até com saudade de ser só vocalista, pegar o microfone na mão, né, fazer aquela coisa. Porque ultimamente eu tenho tocado em todos os meus projetos, né, cara? E, porra, compor músicas novas, né, cara? A gente tá aí sempre escrevendo alguma coisinha, né? Tanto que eu vou lançar meus sons autorais aí agora, solo, né? Cara, que é isso que eu queria te perguntar agora. Tu teve teu projeto, o acústico, tu tocou na Noite de Porto Alegre, acho que eu vi uma vez tu no Céu, se não me falha a memória. Eu fui lá num show do Céu que tu tocou. E daí agora tu resolve, nesse projeto, lançar músicas autorais, que não era o que tocava normalmente. Como é que foi essa tomada de decisão, assim, de pegar essas tuas composições e resolver lançar elas pelo teu projeto solo, pela tua carreira solo? Cara, como eu te disse, eu sempre compus, velho. Quando eu aprendi os primeiros 3 acordes no violão, quando eu aprendi a tocar do sol pro dó e pro ré ali, eu já saí escrevendo uma música minha. E não quis aprender um cover de Green Day ou Ramones, que eram as bandas que eu gostava na época. Eu fui direto pro escrever uma coisa minha, assim. E eu sempre fiz isso, cara. Eu tô sempre com o bloco de notas abertos, vem uma ideia, alguma coisa, eu escrevo uma letra. Aí beats, assim, eu fico fazendo muito beat aqui no computador. Eu pego meu violão, toco algumas melodias, algumas harmonias. Fico pirando nisso sempre, entendeu? Só que, como eu te disse, cara, eu tive que me reinventar para poder continuar vivendo de música, entendeu? E aí surgiu o Acoustic Sessions, que eram os covers que eu tocava na noite, e surgiu o Calamares, né, que eu tive que ampliar totalmente o meu leque de músicas e até tocar estilos com os quais eu não tenho nenhum apreço, né? Mas, ao mesmo tempo, me sinto orgulhoso de ter versatilidade para tocar outros estilos, né, cara? Então, as minhas músicas, elas sempre estiveram ali na gaveta, as minhas ideias sempre aqui e tal, sempre alguma coisinha ou outra. E o Davilex sempre foi muito meu parceiro, assim, de composição, de sentar no estúdio, de ficar tocando juntos, né? Principalmente o Davi. E nos últimos anos, assim, né? E
porra, o cara tem um estúdio, velho, eu tenho as ideias, a gente tem várias maneiras de produzir as músicas hoje em dia, eu posso produzir aqui em casa e mandar para ele, terminar. Então, cara, eu nunca na minha vida eu cogitei não lançar mais músicas autorais. Eu sempre pensei, eu vou lançar, vai ser um momento que eu vou lançar. Só que eu sempre pensava assim, pô, eu compus uma gama de músicas e eu tenho a Stereo Sound, eu vou mostrar primeiro pra galera da Stereo Sound, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Mas como a Stereo Sound parou e o Calamares, por exemplo, não é uma banda autoral, eu peguei e disse assim, cara, eu preciso desaguar essas músicas de alguma forma. E eu, cara, sem mentira nenhuma, assim, acho que eu tinha umas 60 ideias de músicas, assim, que eu fui pegando uma ou outra, assim, e fui, vamos lá, vamos fazer, né? Então, selecionei 3 para não sobrecarregar o produtor, né, o pessoal da mixagem e tal. Selecionei 3, né? E sempre tentando fazer algum tipo de collab, assim, né? Sempre trazendo alguém ou para produzir, ou para dar ideias, ou até uma letra, né? Pela primeira vez eu vou lançar uma música que a letra não é minha, né? Que é a primeira que vai sair agora, chama-se Deixa, é de um poeta, né, chamado Edgar Gonçalves. Ele é amigo do meu irmão, amigo pessoal do meu irmão. Ele escreve várias poesias, ele me mandou várias das poesias dele. E uma delas eu, cara, vou fazer uma melodiazinha nisso, né? E aí surgiu o Deixa, que é o single que eu vou lançar esta semana, inclusive. Né? Não sei quando a galera vai assistir, mas estamos hoje, sei lá, que dia é hoje? 20 de Hoje é outubro. 20 de outubro. Acho que, sei lá, daqui uns 10 dias já vai estar no ar, então. Essa entrevista será daqui uns 10 dias, então o primeiro já vai estar no ar. Com certeza. Provavelmente você que está assistindo agora esta gravação, corra para o Spotify, procure JJ Deixa, primeiro som solo dela. E, cara, e aí eu gravei uma outra também chamada Frequência, né? A Deixa tem participação do Lucas Varisco na guitarra, que hoje ele está na banda Zaca, né? Mas ele já foi da Gelp, já foi do New Age Travelers, puta guitarrista talentoso pra caramba, guri, gente finíssima. Né, e fez todos os violões, porque todas as músicas saem a música em uma versão acústica. Ele gravou todos os violões das versões acústicas para mim, assim. Tudo na parceria mesmo, assim, de não, quero, sabe? O cara cheio de energia, assim, para contribuir. E o Davilex, né, que sempre ajudou nas baixarias, nos sintetizadores e fez toda a mixagem e masterização das 3 faixas acústicas e da Deixa e da By My Side, Modern Love, que é a minha primeira composição também em inglês, que vai ser lançada, né? Essa tem o sax do André França, que é saxofonista do Calamares comigo hoje, né? E a faixa Frequência, eu fiz toda a minha gravação aqui e... Aqui não, né? No meu home studio, no meu apartamento, que aqui eu tô na minha mãe, como eu disse. E passei pro Dima da Raba, né? Do Seven Locks, que é um puta produtor. Cara, ele faz produções fantásticas, assim, mas mais na área do hip hop, rap, trap, né? Música africana, justamente por ser africano, né? E ele mixou e deu ideias e finalizou a faixa Frequência, que vai ser a segunda a ser lançada. Então, assim, eu tô pescando vários tipos de produtores, vários tipos de amigos músicos, assim, sabe? Para ir montando times e para ir achando um caminho, entendeu? Porque ficaria muito fácil para mim ligar para o Sanders, grava uma guita para mim, ou ligar para o Davi, grava isso aqui, ou para o Benito, ou para o Xaxá, que são os bateras, ou para o Zebra, que fosse, grava para mim. Mas isso vai daí acabar sempre soando como a Stereo Sound. Eu não queria isso, eu quero dar uma descolada da Stereo Sound. Tanto que eu acho que essas músicas estão bem diferentes assim do que eu fazia na Stereo Sound, né? Então, por isso eu fui captando outros músicos, outros produtores, né? Mas em outubro sai Deixa, em novembro sai Frequência, e em dezembro sai By My Side, Modern Love. As capinhas eu já até divulguei num vídeo aí, né? Foram capinhas feitas por mim, né? Essa história de estar reativando as artes gráficas. E as produções da Vilex e Dima da Raba, além dos músicos convidados. Então, espero que a galera goste dessa fase nova. E eu quero que seja um start para que eu continue podendo lançar por um maior tempo possível da minha vida músicas minhas, porque ideias nunca faltam. Tem momentos ruins, né, que a gente dá aquela baixada, mas o cara tá sempre escrevendo alguma coisa, sempre tentando, sabe, se expressar. Para mim, a maneira mais genuína de me expressar é através da música, não tem como. Não, e esse papo ele vai sair no início de novembro, então daqui a pouco, se já tiver as 2 músicas, é para o pessoal entrar muito no Spotify, em todos os serviços de streaming e procurar pelo JJ e escutar esses 2 singles. JJ, para a gente encerrar, cara, que projetos tu tem? Tu tá lançando esses 3 singles, tem o programa na Twitch, já agendei, tô agendando, vou fechar agora a casa de evento para a volta da Stereo Sound para o ano que vem. Eu queria saber, cara, que projetos tu tem daqui para frente? Sei lá, é levar o programa da Twitch para um bar e fazer ao vivo? É ter um álbum solo teu?
voltar e tocar muito quando as coisas agora estão voltando? O que é o futuro do JJ? Cara, eu quero que o meu futuro seja de muita música, principalmente porque por 2, 3 meses que eu me desconectei, que eu não consegui nem pegar o meu violão para tocar um pouquinho, assim, por estar nesse momento baixo, nem minha voz, eu sentia minha voz cansada, não sentia nem vontade de cantar. Ali eu ressignifiquei tudo, eu entendi o quanto a música é importante para mim, é o meu maior alimento. Eu não sou um cara muito religioso, mas para mim o meu Deus é a música, porque ela cura as minhas dores, ela me faz bem, ela é minha companheira, entendeu? Então eu acredito que a minha religião é a música, sabe? Então eu quero que o meu futuro seja sempre de música e de energia para poder fazer projetos que sejam relevantes também para as pessoas, não só para mim, porque eu não quero que a minha música seja sempre autobiográfica ou que os meus projetos sejam para me fazer bem. Não, eu quero que seja para fazer bem para todo mundo, eu quero poder compartilhar. Eu sempre fui um cara de compartilhar coisas, sabe? Eu sempre fui aquele cara que apresenta uma pessoa a outra e elas acabam se tornando amigos, entendeu? Eu gosto de ser essa ponte. Eu acho que a música é essa ponte entre eu e as pessoas. Então, assim, eu tenho o sonho de voltar e gravar um disco com a Stereo Sound, sim. Esse é um projeto que talvez aconteça em 2021. Você já disse que pode ajudar, então vamos tentar juntar essa galera aí, né? É um projeto que eu tenho, sim, mas te confesso que ele fica meio abaixo na lista de prioridades, assim. Essas 3 músicas que já estão prontas do projeto solo, né, vão sair agora em 2020. Eu quero que seja um start para que em 2021 ou 2022, dependendo de como, né, o mundo vai estar se comportando, né, porque a gente ainda não tem certeza. Eu quero em 2021 ou 2022 lançar um EP ou um disco mesmo, com várias composições que eu tenho, né, nessa carreira autoral solo, e eu quero continuar fazendo isso, entendeu? Eu quero continuar fazendo músicas minhas e lançando por JJ mesmo, né? Porque eu gosto de escrever, sabe? Gosto de ter novidades musicais assim vindos dessa cachola aqui ou de parcerias com outros amigos assim mesmo e músicos. Então assim, com a Stereo Sound eu tenho uma vontade, com o JJ eu tenho muita vontade de continuar, essas 3 vão ser só o start, mas eu te confesso que o que me sustenta financeiramente são os trabalhos do JJ Acoustic Sessions tocando na noite e o Calamares, né? E a gente tem uma produtora bem forte para o Calamares, inclusive nós já temos aproximadamente 30 datas marcadas para 2021, né? De casamentos, formaturas, festas corporativas, lives empresariais. Então, assim, é um mercado, cara, que parece que estava precisando de bandas novas, entendeu? E a gente conseguiu se inserir num mercado que estava precisando de bandas novas. Então eu tenho muita vontade de também estar bastante no palco com o Calamares e bastante no palco com o JJ Acoustic Sessions, que eu ofereço em 3 formatos: voz e violão, dupla com batera e trio com batera e baixista, né? Então, mas é o popularmente falado pelos músicos, é o baile, né? O baile é aquilo que paga as contas, é aquilo que tu vai lá, toca pra galera, recebe o teu dinheiro, e é com aquilo que tu investe na tua carreira autoral, com aquilo que tu investe nos teus equipamentos, nas tuas composições, né? E é o que eu quero poder fazer, cara. Ter bastante show com Calamares, bastante show com Acoustic Sessions, poder me capitalizar de alguma forma para continuar investindo nos meus projetos que são meus, assim, que é me lançar como JJ, artista solo, talvez produzir com a Stereo Sound e investir nessas outras coisas. O Twitch da Toca do Morro tá com uma programação semanal muito massa, né, tendo live de DJ, tendo live de apresentando Vinícius, ouvindo diretamente da bolacha, tendo lives de músicos fazendo voz e violão ao vivo, tendo histórias de palco, né? Que é o tipo de programa que eu gostaria de ver, entendeu? Por isso que eu quis fazer. Porque eu gosto muito de saber histórias de bastidores. Eu era aquele cara que comprava os discos, os CDs na antiga e ficava lendo todo o encarte, vendo quem produziu, quem participou, quem fez o coro na música tal, quem fez o tambor na música tal. Então, tipo assim, eu gosto muito dessas coisas de bastidores. Então, é um projeto que eu também tenho vontade de seguir adiante. Então, cara, eu quero ter energia, quero ter vontade, quero ter sabedoria para poder estar no palco com o Calamares e com o JJ Acoustic Sessions e vai poder produzir sempre pelo JJ Solo e pela Stereo Sound e pelo Histórias de Palco. São vários projetos e eu quero só estar vivo e bem para continuar tocando eles e indo pelo caminho que eles forem me levando. Pô, JJ, eu queria, cara, mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti recontar, relembrar
ou anunciar projetos, quanto foi para mim aprender um pouco mais contigo e aprender um pouco mais sobre a tua história, a tua trajetória. Que isso, cara. Pô, por favor, conta comigo sempre. Né? Até te peço desculpas que a gente tinha marcado na semana passada e acabou me surgindo alguns compromissos, né? Então, hoje eu tô aqui até de ring light, ó, bem blogueiro. Minha sobrinha, né? Tô na casa da minha mãe aqui, a minha sobrinha me emprestou o ring light aqui com uma luzinha boa e tal. Cara, quando tu precisar, velho, bate-papo, falar de música, trocar energia boa, tô sempre à disposição e te agradeço muito pelo espaço aí, porque isso aí faz toda a diferença para quem é totalmente independente, como eu sou e como muitos são, né? Capaz, mano. Tamo junto, tu sabe disso. Que isso. Obrigado, meu querido. Valeu, valeu, galera. Obrigado aí todo mundo que tá Até mais, assistindo. gente. Tchau, tchau. Assistiu. Dale, falou.